Olá, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Pois é, nesse final de semana eu ouvi uma pergunta muito interessante a respeito do tema zona de conforto. É um tema que está meio em alta aí, né? Muitos coaches do sucesso, muitos assuntos empresariais, enfim, muita gente falando sobre zona de conforto, né? Mas esse é um lugarzinho, né? Essa zona de conforto é um lugar que a gente não tem muita vontade de sair. Ali a gente já conhece as nossas limitações ou até onde nós podemos realizar. Acaba virando como se fosse um bichinho de estimação, né? Um lugar para chamar de seu. É assim que é uma zona de conforto, né? Não dá vontade de sair, né? Porque você já conhece, é o teu lugar de segurança, né? E essa pergunta que eu ouvi final de semana me fez refletir, porque justamente ela traduziu em palavras aquilo que eu já estava trabalhando dentro do meu coração. E a pergunta é a seguinte, prestem atenção. Ela diz assim: é, você tem certeza de que está numa zona de conforto? Ou será que você se acomodou em seu desconforto? Pois é, interessante, né? Eu disse que geraria um impacto na cabeça aí. Mas é justamente uma reflexão, né, para a gente avaliar se a zona de conforto na qual estamos é realmente confortável, não é? Esse espaço restrito, desconfortável, é exatamente onde nós devemos estar. Essas atitudes, essas decisões que estamos tomando sem risco ou sem ir além, será que é isso mesmo que nós queremos para nós? Mas não, eu não tô falando em desistir, né? Não tô falando em você largar a mão de vez, já que é uma zona de conforto, então vou largar, vou partir para outra. Não, não tô falando isso. O que eu quero falar aqui é que você reflita na sua realidade, né? Nós precisamos avaliar qual é a nossa zona de conforto, o que tem nos prendido. Pense agora, na sua família. Você identifica algo que está deixando a sua família dentro de uma caixinha? O que está te segurando, né? Vocês poderiam ir além do que vocês estão vivendo? E no seu trabalho, o que te segura? Você tem tomado riscos? Tem vivido algo a mais? E na sua vida com Deus, você tem conseguido dar passos além do que você já tem aprendido, acostumado? Tem buscado mais intimidade? Pois eu quero conversar com vocês novamente a respeito de Moisés. Eu gosto muito de estudar a vida desses patriarcas da fé, justamente porque cada vez que nós lemos a história deles, vem uma sacada nova, vem um aprendizado novo. E eu quero falar a respeito da vida de Moisés sobre dois pontos, dois marcos, né, de saída da zona de conforto que ele passou. Tentem acompanhar comigo e reflitam a respeito das diferenças entre esses dois momentos. Recapitulando, né, a história de Moisés rapidinho. Moisés ainda bebê foi adotado pela filha do faraó. Então ele cresceu e viveu em meio àquela realidade da realeza daquela época, né? Então aquilo era uma zona de conforto para ele, né? Era um ambiente seguro que ele tinha. Mas quando ele se deu conta do que o povo, né, o seu povo de origem estava vivendo, o povo hebreu, ele percebeu que ele poderia fazer a mais daquilo que ele já fazia, né? Gerou um inconformismo dentro dele, né? E aquilo passou a ser para ele como se fosse uma missão, né? Uma missão de vida. Então ele deixou essa sua zona de conforto, né, da vida lá do palácio do faraó, e ele resolveu tentar ir lá e fazer algo com as próprias mãos. Mas nesse esforço de resolver a situação por ele mesmo,
ele acabou enfrentando algo complicado, né? Ele acabou matando um egípcio na vontade de defender um hebreu. E essa vontade de fazer com as próprias mãos resultou em algo completamente diferente. E ele teve que, ao invés de sair da zona de conforto, ele teve que fugir. Né? Ele fugiu e teve que abandonar tudo aquilo que ele já conhecia. Então Moisés, depois dessa fuga, ele passou 40 anos no deserto, né? E lá ele cuidava de rebanhos, e ele acabou casando com a filha do dono desses rebanhos, teve filho, e como esse dono ali, né, esse sogro dele não tinha filhos homens, ele acabou se tornando o herdeiro daquilo. Então, pensa, casou, teve filho, tinha uma boa posição nos negócios da família, então aquilo tudo gerou um ambiente muito confortável para ele, né, uma zona de conforto. Apesar do passado que ele tinha, né, apesar dos erros que ele cometeu, ali não tinha ninguém que ia interferir, né? Então ele estava seguro ali. Mas em dado momento ele estava lá no deserto e ele recebeu novamente o chamado para encarar essa missão, a mesma missão que lhe ressaltou ao coração ainda na juventude. Mas dessa vez foi Deus quem lhe chamou. Deus, por meio dessa sarça ardente, chamou Moisés e o chamou para deixar essa sua situação, né? Para lutar por essa missão da sua vida. Mas Moisés, ele se sentiu muito inseguro, né? Ficou com muito medo. Ele inclusive tentou dar diversas desculpas para Deus, né? Ai, Deus, o que eu vou falar? Quem sou eu para fazer isso? Eu não sei falar, eu sou gago. Mas em todos esses momentos, né, Deus respondeu a ele, reafirmou a sua identidade e a missão que ele estava dando a Moisés. Então, dessa vez, ele não iria sozinho, ele não precisaria agir com os próprios punhos para resolver a situação. Deus estaria com ele. Então ele foi encorajado, ele foi direcionado, ele foi carregado por Deus ao longo dessa saída da zona de conforto. E embora ele sentisse, né, certo medo, Moisés confiou em Deus, né, e ele deu um passo para fora dessa zona de conforto. E o resultado, né, disso foi que os filhos de Israel, né, o povo hebreu, acabou sendo liberto das mãos do faraó. E Moisés teve a possibilidade de conduzir esse povo, né, no sentido da terra prometida. Eu acredito que a maioria de nós guardamos no nosso coração uma desconfortável zona de conforto. Acabamos nos adequando a algumas realidades e por vezes nos conformamos com aquilo que é apenas o suficiente. Não vamos além. O suficiente tá bom. Até que tô um pouco melhor que. Então tô acima da média. E a gente se conforma com aquilo, né? Mas em Romanos 12:2, nós lemos, né, aquele tão famoso verso que diz assim: não se conformem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos chamados a lutar, né? Somos chamados a não nos conformar, né? Nós não somos chamados para nos acomodar e tá bom, não tá bom, mas também não tá ruim, né? Não tá bom, mas podia ser pior. São esse tipo de pensamentos que acabam surgindo na nossa cabeça, mas nós somos chamados a não nos conformar.
sinta no seu coração, né? Peça que Deus lhe abra os olhos. Se algo vier à sua mente, né? Alguma coisa vier ao seu coração, se você sentir um chamado por mudança, preste atenção. Se você sentir, né? Puxa, eu podia estar vivendo algo a mais. Peça que Deus te conduza. E não esqueça que, independente do que surgir ao seu coração e pelo que você decida lutar, né, para sair desse lugar de desconforto que você está agora, siga nessa luta, acompanhado por Deus, direcionado por Deus. Coloque tudo em oração para Ele, porque é Ele quem pode te dar a mão e te puxar para fora dessa zona de conforto. Não se conforme. Assim como Moisés, quando ele decidiu sair dessa zona de conforto dele e ele pôde conduzir o seu povo rumo à terra prometida, nós também podemos sair dessa zona de conforto, né? Não nos conformar com aquilo que nós estamos vivendo e experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade que Deus tem para as nossas vidas. Opte por ir além, opte em caminhar por Deus, opte por intimidade na palavra, né? Opte por sim, vou salvar meu relacionamento, sim, eu vou dar melhor de mim nessa tarefa que eu tenho que fazer. Sim, eu vou ser um pai melhor, uma mãe melhor. Não vou me conformar, eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Que Deus te abençoe e até a próxima.